Vamos dar sequência às nossas apresentações e quem está com a gente agora é a doutora Suelen Moreira, que vai tratar do manejo de pragas da soja com agentes de controle microbiológicos. Manejo de pragas da soja com agentes de controle microbiológicos. Doutora Suelen, é com você. Bom dia a todos mais uma vez. É isso aí, eu vou falar do manejo de pragas da soja com agentes de controle microbiológicos ou microbianos, né? Que são os fungos, os vírus e as bactérias, né? Nós observamos comumente no campo, né? Causando doenças em insetos, e através dessas observações foi possível formular produtos, né? Naturais, né? E fazer o controle de forma inundativa, como o professor Adenei já também fez uma breve introdução, né, falando que esse é o controle inundativo, é quando nós pegamos algo que é natural, ocorre naturalmente, né, nos campos de soja, multiplicamos, né, em laboratório e voltamos ao campo de maneira inundativa. Bom, então, para introduzir, né, existem diversas espécies, né, de insetos, pragas, que podem acometer a cultura da soja, né, se alimentar de plântulas, né, de hastes, de vagens, de flores, enfim, né? Então, nós temos pragas de solo, pragas de parte aérea, como as lagartas, né? As pragas sugadoras, como a mosca branca, né? E um complexo de lagartas que se alimentam das vagens, portanto, causam danos direto a essa cultura, né? Afetando diretamente os grãos e as vagens, né? Que é o objeto de produção desse cultivo. E dentre várias outras espécies, ácaros, coleópteros, né, que são desfolhadores, então uma infinidade mesmo de pragas podem estar ocorrendo nessa cultura. Aqui, nessa imagem, só para a gente ter uma ideia, né, da ocorrência e da distribuição dessas pragas, né, segundo diferentes estágios de desenvolvimento da cultura. Então, a cultura da soja, né, para ficar mais didática, ela foi dividida, né, em diferentes estágios de desenvolvimento, né? Desde a sua emergência, né, após ali o plantio, né, nós já temos a ocorrência de pragas, né? São as lagartas que ficam na palhada. Depois nós podemos ter problemas com as pragas de solo, né? E de superfície, né? Por exemplo, percevejos castanhos, porós, dentre outras pragas que vão se alimentar ali de plântulas. Depois, na fase vegetativa, né? Nós podemos ter também problemas com as lagartas desfolhadoras, né, que se alimentam de folhas, né, então comprometem a fotossíntese e a produção, né, no final, e principalmente aí nos estágios reprodutivos nós temos a ocorrência dos percevejos, né, que também já foi bastante falado. Eles são sugadores, se alimentam diretamente das vagens e dos grãos, né, e vão causar danos diretos também, comprometendo a produtividade final da soja. Nesse quadro, nós podemos observar, né, alguns estágios fenológicos e as respectivas pragas que merecem atenção no monitoramento. Então, é primordial a gente realizar um monitoramento dessas pragas no estágio fenológico que elas mais ocorrem, né? Então, por exemplo, os percevejos, né, percevejo marrom, né, o esquisto zero, ele vai ocorrer após o período reprodutivo da cultura, né? Então, a partir do florescimento e R1, a emissão da primeira flor de soja, né, eles vão iniciar o processo de polinização na cultura, né? Vão ser atraídos, começar a colocar ovos, né? Se reproduzir e se alimentar das vagens e grãos, né? Então, vão estar presentes até o estágio R8, né? O estágio aí de maturação completa do cultivo. É muito importante nós conhecermos, então, o período de ocorrência dessas pragas para redobrar o cuidado e atenção no monitoramento, e depois a gente vai falar de controle. Então, quando a gente fala em controle biológico, principalmente, nós temos que ter muita atenção, né, ao estágio de desenvolvimento da praga, né, que está intrinsecamente relacionado com a efetividade desses agentes de controle microbiano. Então, o controle microbiano. O controle microbiano é uma ferramenta, né, que está dentro do controle biológico, né? Dentro do controle biológico, nós temos o controle biológico natural, o controle biológico inundativo, que é o que a gente está falando aqui, né? O controle biológico pode também ser
com macro-organismos, né, que foi abordado anteriormente pela professora Deney, pela Bianca, e o controle com os micro-organismos, que é o que eu vou abordar agora. Então, é uma ferramenta importante, e essa estratégia é ecologicamente favorável em comparação com o controle químico convencional. Por quê? Por conta dessas vantagens, né, que eu vou citar agora. Existe uma especificidade e uma seletividade muito alta quando nós falamos em micro-organismos, né? Então, existem alguns agentes de controle microbiano, por exemplo, os vírus, são altamente específicos para uma determinada praga, para uma determinada espécie, né? Então, eu preservo outros insetos benéficos, inimigos naturais, as abelhas, né? Então, não temos efeitos, né, nessa população que não é alvo da tecnologia. Com relação aos efeitos secundários, não temos, né, que é o que eu estou falando, a questão de especificidade, seletividade, não poluem o ambiente e não são tóxicos, né, para seres humanos ou para animais, né, que eventualmente podem estar adentrando na lavoura, e normalmente não selecionam populações de indivíduos resistentes, né, não com a mesma frequência que ocorre aí com os inseticidas químicos. Mas, como tudo tem seu ônus e bônus, o controle biológico também tem as suas desvantagens, vamos dizer assim, né? Esse espectro de ação que eu comentei, né, que é muito seletivo para uma determinada espécie, praga-alvo, em um determinado momento pode não ser uma vantagem, sim uma desvantagem, né? Quando, por exemplo, nós temos a ocorrência de diversas espécies, por exemplo, de lagartas, né, ou mais de uma espécie ocorrendo ao mesmo tempo. Então, se nós temos lá uma Spodoptera frugiperde e uma Spodoptera eridânea, só um exemplo, né? E nós temos um vírus altamente específico para frugiperde, eu vou fazer uma pulverização, não vou ter o controle das eridâneas, então eu vou ter um controle parcial, né, da população de lagartas que está ocorrendo. Por isso, o controle microbiano tem que ser bastante técnico. Sua ação é mais lenta quando comparada a inseticidas, a alguns inseticidas, né, como, por exemplo, os inseticidas de choque, os piretróis, né, que em questões de minutos pode levar o inseto à morte. Os agentes de controle microbiano, não, eles precisam infectar, se multiplicar, né, até levar o inseto à morte, leva um tempinho a mais. As condições da aplicação, né, tem que ser extremamente favoráveis, então questão de umidade, temperatura, né, e principalmente a incidência de luz, né, deve ser um fator de bastante atenção, muito bem posicionado, né, não que os químicos também não tenham que ser, né, também temos questões de horário de aplicação, né, todos os fatores que envolvem a tecnologia de aplicação, mas que já são mais conhecidos por nós, né, pelos agricultores, né, digamos assim. Questão do armazenamento também, né, prazo de validade dos produtos microbiológicos, né, tem uma certa limitação. Então, por fim, eles só funcionam quando aplicados corretamente, assim como os inseticidas também. Mas nesse ponto pode ser aí algumas desvantagens ou pontos de atenção quando a gente trabalha com controle microbiano. Bom, então, quem são esse grupo de entomopatógenos que causam doenças nos insetos? Os fungos, né? Nós vamos falar do controle microbiano aí, utilizando-se fungos para controlar pragas agrícolas, vamos falar bastante aqui. As bactérias, né? Os BTs, aí a gente também não é um termo bastante conhecido, né? Vírus, né? E além disso, tem também outros agentes de controle microbiano que são menos explorados, mas que têm uma efetividade, né, demonstrada através de trabalhos científicos, como protozoários, nematóides, riquéstias, né? Então, existe um grupo muito grande, uma diversidade, uma infinidade, né, dentro desses grupos, né, de espécies, gêneros e famílias que podem causar doenças nos insetos, e grande parte deles também já foram bastante estudados, e alguns selecionados devido à sua alta capacidade de infecção de insetos para serem multiplicados em laboratório e formulados, e depois a gente trabalha com esses micro-organismos no campo. Bom, esse gráfico aqui é só para ilustrar que os artigos, né, por exemplo, de patologia e controle microbiano de insetos publicados por área de estudo. Normalmente, né, que a gente observa, a maioria dos trabalhos são realizados com fungos, né,
Depois, trabalhos com vírus e bactérias, quase que proporcional. Aqui na direita, o que a gente observa também são que os artigos, ao longo do tempo, né, no passar dos anos, né, eles vinham sendo mais explorados, esse estudo, né, mas hoje, né, se a gente for pegar a atual, hoje, 2021, a gente vai ver que isso aumentou muito mais, né. Então, existem vários cases de sucesso no Brasil, né, grandes casos de sucesso do controle microbiano, como, por exemplo, a utilização do Metarrhizium zopri, né, um fungo bastante utilizado em cultivo de cana-de-açúcar, foi utilizado em mais de 2 milhões, né, de hectares já no Brasil, né, também a questão dos baculovírus, né, na década de 70, também foi muito utilizado, né, para controle de anticárceres rematários, a lagarta da soja, né, que hoje, né, é uma lagarta que já não é um problema, né, por conta das tecnologias BTs, né, que foram implantadas na soja transgênica, né, então ela é alvo dessa tecnologia, então quando ela se alimenta, ela morre, né, então a gente não tem problema mais com essa anticárceres rematários, mas nós temos hoje vários outros baculovírus, né, formulados, a gente vai falar um pouquinho deles, para controle de outras espécies de lagartas, né, que com a dinâmica, né, com o passar do tempo, não eram praga e passaram a ser, né. Os bacilos também, né, os BT são bastante utilizados, o fungo Bovéria baciana, enfim, uma infinidade de casos de sucesso no Brasil podem ser citados já. Então, vamos falar primeiramente de fungos, né? Os fungos são importantes agentes, né, de controle microbiano. Pode-se dizer que o primeiro patógeno de inseto utilizado, né, foi o fungo, né? Então, 80% das doenças, né, que levam o inseto à morte são causadas por fungos. Então, existe uma grande variabilidade genética, uma diversidade, infinidade de fungos, com largo espectro de hospedeiro. Então, o fungo é um caso à parte, né, diferente por exemplo, como eu falei, dos vírus, que é um pouquinho mais específico. O fungo tem uma amplitude um pouquinho maior, né, um espectro um pouquinho maior de ação, pode acometer diferentes grupos de insetos, sim, né, e podemos citar os grupos do gênero Metarrhizio, Bovéria e Isária como grandes representantes desses fungos, né, que são utilizados na agricultura, né, para controle de pragas. O modo de ação dos fungos, isso é muito importante a gente conhecer, é contato. Então, tem que haver contato com o inseto, né? Então, o que acontece? Aqui é uma ilustração onde a gente pode ver a parede, né, do inseto. Então, o que acontece? Após a adesão aqui, né, do conídeo na cutícula aqui do inseto, né, vai haver a formação do tubo germinativo, quer dizer, esse esporo, ele vai germinar, ele vai produzir um complexo de enzimas, né, que vão degradar essa parede, né, essa cutícula, essas proteínas, quitinases, proteases, lipases, que vão quebrar, degradar, auxiliar no processo de penetração, né. O inseto, ele tem o corpo todo segmentado, então, através da adesão a um desses segmentos, né, da formação do tubo, né, germinativo, ocorre a penetração no corpo do inseto. E a partir daí é que o fungo vai, né, emitir, secretar várias enzimas, né, colonizar o inseto, primeiramente ali na parte interna do seu corpo. E em casos, né, de sucesso, né, o que acontece? Esse fungo pode germinar e crescer para fora do corpo do inseto, que é a chamada extrusão, né? Por isso que por fora o inseto fica todo, né, ou branquinho ou verdinho, né, recoberto pelo fungo, né. Depois disso vai ocorrer a conidiogênese, né, a formação de novos conídeos e a disseminação desses conídeos no ambiente, porque o fungo parece um pó, né, então o vento vai levar, e aí pode haver a persistência, né, desses agentes de controle microbiano no ambiente, né, que vão vai ser levado pelo vento e pode contaminar outros insetos. Então, eu vou falar aqui agora de um caso, né, de um estudo de caso com manejo de percevejos da soja, com agente de controle microbiano, vou falar de fungos, né, como eu falei, né, anteriormente, o complexo de percevejos da soja é um grande problema hoje, né, existem poucas moléculas químicas, né,
poucos grupos para controlar o percevejo, vários casos de resistência a essas moléculas, né? Percevejo é uma praga que sempre ocorre e causa dano direto. Então, é muito importante na cultura da soja a gente falar do manejo de percevejos. Aqui tem uma ilustração de vários deles, o que mais ocorre, o mais frequente é os quistos zeros, né? É o percevejo marrom, na nossa região aqui, centro-sul do país também. Depois, em algumas outras regiões, né, a gente pode ter também a ocorrência do verde pequeno, do verde grande, de Kellops, antigo de Kellops, né? O percevejo barriga verde também, que é um percevejo, nesse caso específico, que ele se reproduz na cultura da soja, mas ele vai causar um dano, principalmente no cultivo subsequente, né? No milho safrinha, e se reproduz em soja. Então, manejar esses percevejos na soja é muito importante. Só para falar rapidamente dos danos aqui, é só uma ilustração, né, que eu já falei, que atinge as vagens, né, os grãos. Aqui é uma imagem só para a gente ver como os grãos podem ficar completamente danificados, né, porque através da inserção do estilete pode ocorrer aí a entrada de fungos, né, então podem transmitir essas doenças e provocar também problemas de retardamento da maturação. Por quê? Né? O percevejo se alimentando de grãos, né? Então ele deixa retido na haste das folhas da soja os compostos, né, que deveriam ter sido levados para o grão, né? Os metabólitos. Então é por isso que ocorre essa retenção dos líquidos ali, né, dos compostos que deveriam ter sido levados para os grãos nas hastes. Bom, então, antes de falar desse estudo de caso com percevejos, eu queria deixar claro que, já que a gente está falando de controle biológico, né, a gente utiliza o termo controle biológico, né, mas o controle acaba que liga muito efetivamente a inseticidas, né, a gente acaba que quer utilizar o controle quando a população da praga já está elevada, quando, na verdade, a gente tem que pensar em manejo para que a gente não tenha que fazer um controle, né? Não deixar essa população aumentar. Então, o controle biológico ele deve ser preventivo, e nesse estudo de caso foi isso que a gente tentou fazer. Então, uma área lá em Dourados, né, na safra 2019-2020, 2 áreas, na verdade, né, de um produtor, ela foi escolhida para fazer esse trabalhinho. Então, nós separamos as áreas, né, em 2. O produtor fazia o manejo dele, né, da mesma forma que ele sempre fez, né, através das pulverizações de inseticidas químicos, quando ele achava que fosse o momento ideal, e nós realizávamos as aplicações após o monitoramento, né, e as batidas de pano, né, que a gente vai falar dessa ferramenta aí no próximo slide. Então, pautado no manejo integrado de pragas, né, a gente queria utilizar os fungos para controlar percevejos. Então, foi isso que nós fizemos. Nós monitoramos para tentar adequar o time ideal, né, de aplicação desses fungos e avaliar no final a efetividade do controle de percevejos. Então, a metodologia, né, era realmente a amostragem semanal. Essa foto aqui à direita, ela ilustra, né, essa ferramenta que é utilizada para monitorar lagartas e percevejos na cultura da soja. Em 10 pontos por hectare, nós realizamos essa batida de pano. E também, na primeira foto lá, vocês viram uma imagem de uma armadilha, né, uma casinha, uma armadilha, que realizava captura de mariposas. Aqui o foco era controle de percevejos, mas eventualmente, né, como a gente já estava batendo o pano, monitorando os percevejos, monitorávamos as lagartas também, e, portanto, a gente tinha armadilhas de feromônio para monitorar as mariposas, né, e posteriormente iriam colonizar a lavoura, depositar seus ovos, né, e essas lagartas poderiam vir a causar dano. Nós também avaliamos, então, a população de lagartas. Então, só para recapitular, eram 2 áreas. À esquerda, a gente tinha uma área de MIP, né, onde a gente fazia o controle com agentes microbianos pautados, né, no monitoramento, e à direita, o manejo do produtor. As pulverizações, né, o produtor utilizou pulverizações com inseticidas químicos e nós com inseticidas microbiológicos, né, com fungos. Então, nessas áreas, né, nós realizamos 3 aplicações, né, nessa área, né, na área de MIP. Então, na primeira aplicação, nós realizamos uma pulverização do fungo Bovéria baciana
Quando? Logo após a eclosão das primeiras ninfas. Então, esse time de entrada da área do MIP, quando a gente fala em manejo de percevejos para controle, manejo de percevejos com agente de controle microbiano, com fungo, né, que vem sendo debatido, esse time é muito importante, né? Então, por experiência, a gente observou que após a colonização da lavoura pelos percevejos, né, que vêm da diapausa, né, os primeiros percevejos a colonizarem a lavoura, eles vêm para ovipositar, né? Eles vêm para deixar uma próxima geração, para perpetuar a sua espécie, né? Então, eles depositam seus ovos logo ali após a emissão das primeiras flores e vagens, né? E esses percevejos, eles têm uma tendência a morrer, né, com facilidade, mais rapidamente, esses adultos, né? Então, depois disso, nós vamos ter a predominância de ovos, né, na lavoura. Esses ovos, que poderiam ter sido controlados com o Telenomus codise, né, com os macro-organismos, tá? Então, desses ovos vão eclodir as ninfas, né, do percevejo. Então, são essas ninfas que são o alvo dos fungos, né, no controle desses percevejos, atingir a primeira geração de ninfas. Então, uma primeira aplicação foi realizada, né, no dia 22 de dezembro. Aproximadamente 15 dias após a primeira, nós realizamos uma pulverização com metarrhizium, né, que é um outro fungo também, né, utilizado para controle de pragas agrícolas, conforme monitoramento. Isso quer dizer que nós continuamos observando nesse momento uma certa predominância de ninfa, um controle de ninfas, né, interessante, embora alguns adultos realmente acabam que não são controlados, principalmente após a primeira geração. O Bovéria baciana foi realizada uma terceira aplicação no dia 21, ou seja, aproximadamente 15 dias depois também a gente fez uma terceira aplicação com o fungo Bovéria baciana. Aqui, só para ilustrar o time ideal, né, como eu falei, os primeiros percevejos depositando os seus ovos, né, aqui a eclosão das ninfas, né, alvo aí do nosso controle, né. E como resultado, né, o número de percevejos por pano de batida, que a gente observa nessa flutuação populacional de percevejos. Isso aqui é a primeira aplicação de Bovéria, né? A segunda aplicação com metarrhizium foi interessante, e depois nós tivemos um pico de percevejos muito elevado. Como o professor Ademir também comentou, esse pico, ele ocorre, ele é intrínseco, às vezes, da própria espécie, das gerações. Quando nós fazemos um trabalho de eficiência de controle, normalmente a gente observa picos na testemunha e os mesmos picos onde a gente fez o controle, né? Menores, mas esse pico sempre ocorre, né, em lavouras de soja. E aí seria o momento de realizar a intervenção com inseticida químico, que a gente não fez, né? Continuamos monitorando, a população caiu. Né? Aqui, ao final, a população começou a elevar de novo. Então, seria, talvez, né, o caso da gente fazer, talvez, uma intervenção com inseticida químico. A gente não descarta os inseticidas químicos de maneira alguma, né? Mas priorizamos o controle biológico. Então, com certeza, a gente conseguiria reduzir o número de pulverizações para inseticidas nesse caso. Quando a gente avaliou o número de lagartos por pano de batida, a mesma coisa, né? Observamos muitas lagartas, que não era o objeto de estudo a princípio, mas muitas lagartas, né? Com os fungos porulando, né? Que além de controlar essas lagartas, também persistem, né? Vão fazer com que o fungo persista no ambiente e pode ocorrer essa propagação e controle eventual aí da população de outras pragas também, né, mosca branca, por exemplo, que a gente vai falar um pouquinho. Então, é sempre interessante ter o controle biológico atuando em favor aí do controle de pragas. Então, como resultado desse estudo de caso, nós observamos que o manejo biológico atingiu o resultado, né, esperado para o controle de percevejos. É claro que a gente não esperava que a população fosse zerar, né, normalmente os estudos apresentam 60% até 60%, 70% de eficiência de controle de fungos, né, quando a gente pensa em percevejos, e isso já é bastante interessante, né. Eventualmente ocorreu excelente controle de lagartas, nenhuma aplicação de inseticida foi realizada nessa área do MIP, né, mas poderia ter sido feita uma. Então, enquanto na testemunha, né, então nessa área de MIP, realizou-se 3 aplicações com fungos, né, e o produtor, né, que estava na área do lado, ele tinha anotando, né, o que ele estava fazendo, ele fez 4 aplicações de inseticidas, então 3 para percevejos e 1 para lagarto.
Ao final, né, como uma análise aí econômica de custo, né, na área de MIP, o custo foi de R$ 153,42 reais por hectare, o produtor gastou R$ 287 reais por hectare para fazer o controle de pragas, então uma economia de R$ 134 reais quando a gente faz MIP. A área de soja, né, no Mato Grosso do Sul, de 2.995.484 hectares. Se nós formos extrapolar essa economia, né, por hectare, de R$ 134 reais, né, para o Mato Grosso do Sul, para essas áreas de soja, economizaríamos R$ 403.042.372 reais. Né? Só mais um trabalhinho para mostrar aí que o MIP vem de encontro aí com a questão de economia, né, do produtor. Isso aqui é um gráfico também, só para ilustrar essa questão da composição da população, né, dos percevejos. Eu disse que nós controlamos muito bem as ninfas, né, com os fungos, né, e isso aqui evidencia que nós temos muitas vezes a predominância de ninfas, né, na população aí, do percevejo no cultivo de soja, né? Então, a gente tem chance de sucesso utilizando o controle microbiano para percevejo, sim. Aqui é só para também uma provocação, né? Eu acho interessante essa questão dos percevejos no final de safra, né? O manejo com controle biológico no final de safra também é interessante, porque se pensarmos que a população predominante, né, de percevejo no cultivo de soja aqui na nossa região é o percevejo marrom. O percevejo marrom, as doses de inseticidas químicos para controlar ele, geralmente, né, não são as mesmas para controle do percevejo barriga verde, né, que é um percevejo aí também que começa a colonizar, né, a lavoura de soja no final do seu ciclo, vai se reproduzir e migrar depois para o cultivo de milho safrinha, lá que ele vai causar um problema. Então, pensando, né, nessa alta população de ninfas, né, no final do ciclo, que a gente observou no slide anterior, né, o controle, talvez químico associado com biológico, pode ser muito efetivo no controle dessas ninfas de barriga verde, né, e somar aí ao controle químico que foi utilizado, objetivando manejar o percevejo marrom. Então, é uma provocação aí, eu acho que é um trabalho que nós temos que caminhar para isso, né, para fazer o controle biológico também associado com os inseticidas químicos, que a gente só tem a ganhar com isso. Só para mais um trabalho aqui que foi desenvolvido nesta safra na Fundação Chapadão, safra 2020-21, nós testamos diferentes estratégias de manejo, né, de controle de percevejo. Então, o tratamento, nós realizamos 4 aplicações, né, no tratamento 1, nenhuma aplicação foi realizada, no 2, um padrão de controle químico, no 3, um padrão de controle biológico, assim como 4 também, né, fungos de espécies diferentes, e depois diferentes estratégias, né, por exemplo, aqui nós temos a utilização do fungo, 2 fungos associados, né, depois uma aplicação de químico, depois de 2 fungos associados, mais uma de químico, então várias estratégias diferentes para tentar verificar qual nós teríamos mais sucesso no controle de percevejos. E a partir dessa flutuação populacional, nós observamos que, eu vou pedir para vocês prestarem atenção aqui na linha em roxo, né, essa linha roxa aqui, né, ela é um tratamento que nós reduzimos o número de aplicações de inseticidas em 2 vezes. Então, nós fizemos a primeira aplicação aqui, né, só com inseticida microbiológico, tá, com agente de controle microbiano, com fungo, a segunda com inseticida, a terceira só com fungo e a quarta com inseticida. Então, comparado a essa linha azul aqui, ó, que é o nosso padrão de controle químico, tá? Então, aqui nós só utilizamos controle químico nas 4 aplicações. Nós tivemos bastante semelhança, reduzindo o número de aplicações em 2 vezes, né? Então, isso é um caso de sucesso do controle de percevejos utilizando agentes de controle microbiológico. Esse é o mesmo trabalho, né? Só temos a eficiência, né, de controle em forma de barras, né? Então, aqui é o nosso tratamento padrão, né, de controle químico, e em roxinho, na barra roxa, o nosso padrão, com 2 aplicações a menos para o controle de percevejos. Agora eu vou falar também rapidamente do manejo de mosca branca, que também ocorre eventualmente. Quando a gente pensa em controlar percevejo, utilizar fungos, né, na cultura da soja, como eu comentei também, os fungos têm um amplo espectro, né, atingem um número maior de insetos, né,
diferentemente dos vírus, né, dos BTs ali, a mosca branca, que não é uma mosca, é um hemíptero, é um inseto parente do percevejo, sugador, eventualmente também pode ser controlada, né. Então, aqui tem só uma foto ilustrando a mosca branca, né, aqui são ninfas e pupas, né, que se multiplicam muito rapidamente nas lavouras de soja. Esse inseto é muito pequeno, ele pode ser carregado pelo vento, então, ele suga as plantas e aí ele secreta uma substância açucarada, né, e essa substância, ela permite que fungos, né, se multipliquem na superfície das folhas. Esses fungos interrompem o processo fotossintético, levando as folhas à queda das folhas, e com isso a produtividade vai cair também. Então, o manejo de mosca branca também é bastante interessante. Nesta safra, nós também fizemos um trabalho na Fundação Chapadão, com diferentes estratégias de manejo, né, parecido com o que nós fizemos no trabalho anterior, né, com percevejo, com 4 aplicações, né, um programa de 4 aplicações. Tínhamos uma testemunha sem tratamento, né, um padrão de controle químico em todas as 4, né, depois padrões de controle biológico nas 4, e aí várias estratégias de manejo intercalando ou associando químicos com biológicos, né. Ao final desse trabalho, a gente observou, né, se a gente vir aqui, é uma linha de flutuação populacional de ninfas na testemunha. Essa azul marinha aqui é o nosso padrão, onde a gente associou o produto químico, né, padrão, com o biológico, né, Bovéria mais acetamiprid e bifentrina. Se a gente observar o nosso padrão de controle químico aqui, essa linha laranja, acetamiprid mais bifentrina, e nós observamos claramente que essa associação, embora nesse trabalho não tenha ficado tão evidente, mas a gente tem visto em vários outros trabalhos, inclusive com cigarrinhas, né, em milho também, que a associação tem entregado um maior percentual, né, de eficiência de controle. É uma tendência dos trabalhos, de todos os trabalhos, né, que a gente tem desenvolvido, a associação tem sido positiva, tá? Esse gráfico também só demonstra isso, né, que a gente pode observar a barra em azul marinho aqui, nosso tratamento associando as ferramentas, né, sempre entregando aí um bom controle em comparação aos demais tratamentos. Outro trabalho com mosca branca também, só evidenciando a mesma coisa, né, se nós virmos aqui no tratamento 4 e 5, né, vou chamar a atenção para esses dois, nós podemos observar aqui, nesse gráfico, né, que esses tratamentos 4 e 5, né, o 5 a gente tem um controle biológico, né, principalmente aqui aos 10 dias após a segunda aplicação, a associação do biológico com o químico, né, o mesmo químico utilizado aqui na barra laranja mais clara ao lado, né, a gente teve uma persistência desse fungo, né, a longo prazo a gente tem um controle melhor. Para fechar, eu vou falar rapidamente do manejo de lagartos, nosso tempo é curto, eu vou falar um pouquinho de um trabalho também que a gente conduziu na Fundação Chapadão. As lagartas, como eu falei, são importantes, né, porque causam desfolha, né, e também se alimentam de vagens, né, muitas delas são alvo de tecnologias BTs, né, mas as do grupo Spodoptera e Helicoverpa não são, né, então ainda são um problema na cultura da soja, sim, o manejo de lagartas. Existem 2 grandes grupos, né, de agentes de controle microbiano que são utilizados aí na agricultura, então, de bactérias esporulantes, né, vamos citar aqui os bacilos, são os mais conhecidos, né, bactérias aeróbicas, e os clostrídeos, que são bactérias anaeróbicas, são os mais utilizados na agricultura. Essas bactérias, elas são encontradas no solo, na superfície de folhas, superfície de grãos, enfim, tem uma distribuição chamada cosmopolita, pode ser encontrada em todos os lugares do mundo, e foram isolados, né, e formulados os produtos para serem utilizados na agricultura. Principalmente as do gênero Bacillus thuringiensis, né, essa espécie Bacillus thuringiensis é mais utilizada. Elas são bactérias em forma de bastonete, gram-positivos, e em condições adversas, né, elas podem facultativamente sobreviver pelo processo de anaerobiose, né, com ausência de oxigênio. Nessas condições, ela forma os esporos, né. Então, os esporos são estruturas de resistência das bactérias, né, de perpetuação aí da espécie, e muitas vezes esses esporos, eles podem ser um arsenal aí, a gente fala que as bactérias
dessa espécie, né, podem produzir um arsenal de toxinas. As principais, as mais conhecidas e mais estudadas são as delta-endotoxinas, né, que são os cristais proteicos, né, que a gente vê aqui na imagem à direita, que após a ingestão, né, da lagarta por esses cristais, ela vai morrer. E outras proteínas também são produzidas durante o processo vegetativo, né, de crescimento, de reprodução dessas bactérias. Então, tem as VIP1, 2, 3, né? Também tem as proteínas CYP, são excretadas pelas bactérias no processo de produção, e as de alta massa molecular. Quer dizer, um arsenal de toxinas que podem matar os insetos após a sua ingestão. Então, o modo de ação dos BTs, diferente dos fungos, né, não é contato, é ingestão. Então, a lagarta precisa comer, né? A lagarta, eu falo porque a grande maioria, né, da utilização do BT na agricultura é para controle de lepidópteros, né, de lagartas. Então, a maioria dos exemplos que a gente tem na literatura, né, são com lepidópteros. Então, só ilustrativamente, rapidamente, essa figura mostra que a lagarta precisa ingerir o cristal tóxico, esse cristal vai ser solubilizado no intestino médio do inseto, né, e vai ativar uma série de cascatas de reações bioquímicas, né, que vai, por fim, levar à morte, né, da célula, enfim, e levar esse inseto à morte após a ingestão. Aqui foi um trabalho que nós conduzimos da Fundação Chapadão, né, então nós testamos, assim como, né, a linha dos nossos trabalhos é utilizar os agentes de controle microbiano isolados e também associados com químico, né? Então, foi isso que a gente fez nesse trabalho. A gente tem exemplos aqui, né, de várias marcas comerciais, né, representadas aí por Bacillus thuringiensis, e alguns inseticidas químicos em associação. Por fim, aqui nos 2 últimos tratamentos, né, nós temos também a utilização de vírus, né, para controle de lagartas. Nesse estudo predominava aí a presença de lagartas da espécie Spodoptera frugiperda, esse SF significa isso, né, antes da finalização aqui do nome do produto, e também um vírus que também pega aí a Spodoptera frugiperda, mas ele é mais uma ação de amplo espectro, né, um produto formulado que tem mais de um agente aí de viral para controlar mais de uma espécie, também já existe essa tecnologia, né. E aqui, nós podemos observar, então, eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, nos primeiros, 3 dias após a primeira aplicação, obviamente, nós tivemos só eficiência de controle dos produtos piretroides, né, e de choque, de ação de choque, né, como eu falei, o controle biológico tem uma ação um pouquinho mais lenta, né, depois da segunda aplicação, a gente já consegue observar, né, a efetividade de controle, né, dessas lagartas pelos vírus, né, e também aos 10 dias após a segunda aplicação, quando a gente utilizou Bacillus thuringiensis sozinho, né, isoladamente, a gente conseguiu aí 100% de controle da população de lagartos, né, mais uma vez evidenciando que há casos em que o controle biológico sozinho, né, vai fazer um trabalho aí, conseguir controlar bem as pragas da soja. Bom, para fechar aqui, eu trouxe quero agradecer vocês pelo convite, agradeço o grupo Vitia, né, não vou citar nomes para não ser injusta com ninguém, e eu fechei com a imagem de parasitoide, né, eu falei de microbiológicos e fechei com a imagem de parasitoides, porque a gente precisa preservar esses agentes de controle biológico, né, o controle biológico existe naturalmente, não só o microbiano, mas também os macro-organismos, né, eles estão atuando a nosso favor, então a gente precisa olhar com bons olhos para o controle biológico cada vez mais, né? Obrigada.